Apito árbitro! Começa o Visitantes Esporte Clube. Com Bruno Santos e Arthur Crespim. Alô, paixões, alô, doçuras. Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento a você, amigo ouvinte, amiga ouvinte, ouvinte que não se identifica com nenhum gênero. Este é o Visitantes de número 7, comigo Arthur e com Bruno. Fala, Brunão, como é que você tá? Alô, galera, beleza? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Tudo ótimo? E hoje temos mais uma convidada especialíssima para vocês. Então, com certeza, antes de começar, eu já digo que esse programa foi maravilhoso. E, por favor, Arthur, apresente nossa convidada para os ouvintes. Deixa eu pegar aqui a mini biografia dela, porque é um negócio muito impressionante. Eu estou impactado. Ela é PR and Content Manager da Binance Brasil. Falei certo? Falou certinho, perfeito. Ótimo. Jornalista, trabalhou na CBN, trabalhou na Trivela, trabalhou no GE. Globo, é historiadora, sommelier de animações da Disney, eleita hors concurso como cover da Shakira, presidente do fã-clube do Asterix e grande zagueira de futebol. Esqueci alguma coisa, Maíra Siqueira? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, todos os nossos caríssimos ouvintes. Eu só diria que está um pouquinho mentirosa na parte de grande zagueira, porque quem me conhece sabe muito bem que é um grande festival de caneladas. Eventualmente a gente consegue acertar alguma coisa na mira que a gente estava tentando, mas o importante é que as pessoas, né, o público clama. Então, se o público está dizendo que é uma grande zagueira, a gente vai com ele, né? Nas ondas da galera. E a Arthur esqueceu de dizer que também é nadadora e campeã mundial master de natação. Temos que colocar isso aqui, até porque o papo hoje é natação. Impressionante o que está acontecendo no cubo d'água. Phelps na mesma abraçada do Kavit. Vai ser na batida. Phelps, Kavit. Extraordinária chegada de Phelps. A gente vai falar de natação, falar muito de natação. E nessa biografia toda, você vê que a pessoa é importante quando o cargo dela tem letras, tem siglas. Se a pessoa é PR, CEO, CFO, é porque a pessoa é importante. Se a pessoa tem um C na frente, como você pode ver, eu não sou um CPR. Não, nada disso. Só uma PRzinha, né? Só 2 letrinhas. E tomara que não precise de CPR tão breve assim, nunca na vida. Mas vamos falar aqui, vamos conversar bastante sobre natação e começar logo falando o seguinte, Maíra, quais são as esperanças brasileiras de medalha na natação em Tóquio? Tem como falar isso? Tem como falar isso, tem como acertar isso? Difícil, porque ninguém sabe qual que é a situação, ninguém além dos próprios atletas e seus treinadores, claro, sabe exatamente qual é a situação, porque a gente passou por uma pandemia, natação foi obviamente um dos esportes que foi prejudicado, claro, é um esporte individual, então com certeza um atleta ou outro que tinha uma condição melhor, tinha piscina em casa, tinha acesso, conseguiu se manter em treinamento, mas a verdade é que prejudicou muita gente, o pessoal perdeu ritmo, as competições começaram a voltar tem pouco tempo na Europa, no Brasil não estão acontecendo ainda competições, sem protocolo, sem nada, não tem competições importantes acontecendo, já foram adiadas muitas vezes, então tá bem difícil de acompanhar o status. E as competições são os principais termômetros que a gente tem para ver quem tá indo bem, quem tá fazendo tempo baixo, quem tá sem o que a gente chama de polimento, que é aquele descanso antes da competição principal, que é quando o atleta potencializa tudo que ele treinou na temporada inteira. Sem o polimento, sem a gente saber qual é a fase de treino que os atletas estão, fica muito difícil de acompanhar. O que a gente sabe perdemos César Cielo, perdemos Thiago Pereira, porque se aposentaram, outros grandes atletas da natação brasileira não estarão nessa próxima geração de 2000, teoricamente, Tóquio 2021. Mas a gente sabe que e a nova geração não acompanhou o suficiente, assim, a gente tem gente muito boa entre os mais jovens, mas nenhum deles é aquele topzera, nenhum deles é um César Cielo ou um Thiago Pereira da vida, que são nossos grandes medalhistas olímpicos da fase mais recente. Tem alguns nomes, eu posso citar, assim, o Bruno Fratos é um atleta que já está há bastante tempo, não é mais tão jovem, está na casa dos seus 33, 32 anos, mas é um velocista, já
já fez alguns tempos bons nessa temporada, ele mora e treina nos Estados Unidos, então tem conseguido fazer uma outra competição, tomada de tempo, está entre os 5 melhores do mundo nas tomadas de tempo que ele fez, de 50 metros livre, mas ele sempre foi o que competia com o César Cielo, era comparado ao César Cielo, foi finalista olímpico, na última Olimpíada foi melhor, assim, foi um dos melhores brasileiros, mais bem colocados, mas não conquistou a medalha que ele tá louco e desesperado para conquistar. Então ele continua estando no páreo, mas tem outros atletas mais jovens que podem despontar. Honestamente, falando em medalha olímpica, acho difícil, principalmente porque eu vejo que os brasileiros foram muito prejudicados. Todo mundo foi, mas os brasileiros foram muito prejudicados com a pandemia. A gente tá sendo ainda. A gente nunca parou a primeira onda para começar a segunda. A gente só foi uma grande onda sem fim. Então, não teve muito respiro, né? Então, tentando não me estender muito, mas assim, vejo alguns atletas bons como o Brandon Pierre, como o Miguel Valente, são alguns dos atletas que eu ainda chamo de jovens, porque quando eu cobria natação bastante, eles tinham menos de 20, agora eles já estão na casa dos 20 e poucos, e isso para natação já é seu auge, ou quase já passou o seu pico, né? Os atletas despontam com 20, 22, mas são atletas que têm despontado bastante no período pré-pandemia. Acredito que eles vão trazer ainda muito orgulho, muito resultado pra gente, mas eu acho que o Brasil ainda tá naquele patamar que a gente vai falar de quantas finais olímpicas o Brasil conseguiu e não quantas medalhas, que tem sido a história da natação há algum tempo, né? A última medalha foi com o Thiago Pereira em Londres, 2012, teve a Poliana Kimoto na maratona, mas falando de natação piscina, realmente desde 2012, sendo que foi aquela medalhinha lá, teve o César Cielo antes em Pequim, mas também foram as medalhinhas dele, então foram coisas pontuais. O Brasil ele é muito pontual na natação, mas como um conjunto ainda fica só contando quantas finais e semifinais conseguiu atingir. Maíra, deixa eu te fazer uma pergunta baseada no status da pandemia. Em alguns esportes que eu acompanho mais a fundo, nivelou por baixo, né? Porque você tem menos tempo de preparação, então o coletivo acaba sobressaindo mais. Aí, por exemplo, no futebol, muitos times que não eram tão fortes assim acabam se sobressaindo, todos os campeonatos, dos mais fortes aos mais fracos. E nos esportes individuais eu tenho essa curiosidade, porque o tênis foi o único que voltou com mídia até agora, e o tênis teve algumas surpresas, mas não muitas. No fim das contas, sempre Djokovic e Nadal acabam dominando. Mas com esse nivelamento, você acha que a gente pode ter muita surpresa, se rolar toque, muitas surpresas na natação? Porque a gente tem normalmente sempre uns dominantes, né, em cada categoria. Tem, mas a natação é um esporte muito legal que tem uma... Exceto quando a gente fala de grandes mitos, assim, né, Michael Phelps, Ryan Lott, como o Ian Thorpe e outros em outras categorias, a gente já teve muitas mulheres também que dominaram por muito tempo, acaba tendo uma rotatividade alta. Vários motivos. Primeiro, que não é todo dia que você vai ter um gênio em todos os esportes. Segundo, que a gente, principalmente no feminino, a gente vê muitas mulheres com 15, 16, 17 despontando absurdo. A mulher tem um pico de desenvolvimento nessa fase. Atletas que conseguem, se dedicando há muito tempo, estourar nessa fase, brilham numa Olimpíada, na seguinte já vão estar talvez brigando por pódio, mas talvez não, e nas outras vão desaparecendo. Então tem uma rotatividade alta. Então acho que vai vir uma geração muito boa, que a gente está muito prejudicado de não poder estar acompanhando esse crescimento em grandes competições acontecendo durante o ano. Porque a gente fala muito em ciclo olímpico, mas cada esporte tem os seus grandes campeonatos e os seus grandes ciclos que preparam ou não para uma Olimpíada. O tênis, por exemplo, não é um esporte que é focado em Olimpíada, mas a natação tem um mundial que acontece a cada 2 anos, então todo mundial, que nunca bate, né, são sempre anos ímpares, nunca bate em ano olímpico, são super, assim, termômetros para a gente saber como é que os atletas estão. Então, esses grandes campeonatos sempre são o que mostram pra gente o que está acontecendo, quem está indo bem, e alguém que você olha e fala, esse aqui fica de olho que vai brilhar. E a gente não tá tendo isso muito pra acompanhar. Então eu acho que a gente pode ter surpresa sim, mas eu acho que a gente vive um gap, assim, tirando talvez uma Kate Ledeck, que pra falar a verdade, eu não faço ideia de como é que ela tá nadando hoje, mas, né, no Rio ganhou uma porrada de Olimpíada. Muita gente comparou ela como, né, a Phelps feminina e tudo mais.
Fora ela e um ou outro, assim, um pouco mais predominante, a Sarah Kiostrom, do borboleta, eu não consigo ver nenhum atleta que você fala, esse é o Michael Phelps dessa geração, ou esse é o Ryan Lochte dessa geração, ou o Thorpe dessa geração, assim, ou entre outros. Eu acho que a gente tá num meio que quem treinou um pouquinho melhor ali vai levar, ou quem é mais jovem, porque o corpo mais jovem consegue manter mais, né, ou fica sem treinar, mas não perde tanto assim, saudades dos meus 18 anos, mas os mais velhos perdem muito rápido, então é complicado. E a gente tem uma perguntinha aqui em relação mais à natação brasileira. A gestão Coaraci, você acha que mais ajudou, mais atrapalhou? Como que se desenvolveu a natação brasileira sob a tutoria ali do Coaraci? Eu vou ser um pouco polêmica aqui, tô tentando achar as palavras para não dar manchete assim exagerada, sabe? Mas eu diria que é um comparativo para quem é de São Paulo, conhece muito bem Maluf, né? É um esquema Maluf, rouba, mas faz. O Coaraci liderou a natação brasileira por muitos anos, literalmente, praticamente desde que eu nasci, porque acho que ele começou em 87, 88, eu nasci em 86, tá ali, quase a minha vida inteira ele foi presidente da Confederação Brasileira. Isso é tempo pra caramba. Foram, já não lembro agora de cabeça, mas 25, 26, 20 muitos anos que ele ficou à frente. Ele fez coisas muito boas. A natação deu uma desenvolvida muito grande, mas não é por causa dele. Claro que coisas que foram feitas ajudaram, mas o Brasil não teve um grande incentivo nas categorias de base. O Brasil não é exemplo em lugar nenhum de campeonatos de categoria de base. A minha infância inteira eu passei participando de competições organizadas por instituições e associações de pais e nadadores locais. Porque essas pessoas faziam acontecer porque tinham paixão pela natação, porque foram estimulados por uma geração Gustavo Borges, Fernando Scherer, mas assim, até eu me lembro bem quando eu já me tornei jornalista, já estava mais velha e comecei a ver essas competições acabando e as competições de base do Brasil caindo muito em rendimento e tudo mais. E assim, toda a política do Brasil se aproximando até 2007 no PAN e 2016 no Rio foi 100% alto rendimento. Ninguém estava olhando para vamos investir para daqui a 20 anos, vamos investir para daqui a 10, 15 anos. Era sempre vamos pagar para quem está tendo resultado agora. Então, quem formou esse atleta lá atrás? Se ele tinha dinheiro, se ele tinha estrutura, se ele tinha acesso a uma piscina, se ele tinha pais que faziam rifa vendendo pizza, rifa de pizza ou de sei lá o que, para conseguir pagar os campeonatos dessa criança, se não teve alguém que fez isso ou teve essa condição, realmente ficou muito mais difícil. Assim, a natação é daqueles esportes que com certeza tem muitos talentos perdidos. Então eu acho que dava para fazer um trabalho muito maior e não só não fez tanta coisa assim, como ele roubou muito, né, assim, então, dossiês que a gente pode acompanhar, já que foram investigados por brilhantes jornalistas acompanhando toda a corrupção que existiu na gestão do Coaraci. Então, eu diria que é o que aconteceu, a gente não consegue voltar atrás, não dá pra brincar de se um profissional sério tivesse assumido, mas demorou demais pra sair, porque aí é que eu vou falar que é comparação infame, mas me remete assim, muito cuidado pra falar isso, mas me remete um pouco à ditadura no Brasil. Teve aquele pico que você fala, tá lindo, a economia tá voando, o Brasil é campeão da Copa do Mundo, mas pagou-se o preço mais pra frente, e demorou demais pra acabar, o preço começou a ser pago e demorou demais pra ver uma reação democraticamente, falando em questão de ditadura. A natação, mesma coisa. Teve o seu pico, teve momentos, teve César Cielo, teve Gustavo Borges, teve Thiago Pereira, mas começou a cair e nenhuma atitude foi tomada. Ninguém conseguia tirar aquele homem do poder. Talvez se tivesse tirado mais cedo, tivesse feito uma limpa mais cedo, a gente teria plantado mais sementes que a gente estaria colhendo agora. Mas assim, eu não vejo uma perspectiva muito positiva. Eu acho que a natação, como muitos esportes no Brasil, estão ralando demais e vão precisar ralar muito mais para chegar ao alto nível de novo. No caso do Coaraci, foram 10 medalhas olímpicas no ciclo dele e ele foi condenado a 11 anos de prisão por fraude. Só que quando ele foi condenado, ele já estava com Alzheimer altamente gaga. Morreu em 2020 aos 82 anos. Ele não pôde nem se defender. Não que ele tivesse algo a falar, mas enfim, ele não pôde nem se defender, né?
imagino que ele tivesse algo a falar. Agora, ele sempre tinha algo a falar, mas realmente ele tava bem velho, assim. As últimas vezes que eu falei com ele, você via que não dava mais pra fazer entrevista, que ele tava como dirigente, porque ele era o dirigente, mas não tinha mais condições, não. Mas, enfim, foi a história que aconteceu, e agora a gente tá finalmente numa gestão um pouquinho, parece estar no caminho certo, tem feito boas atividades, tem ouvido os atletas, que por muito tempo eles pediram muito para terem voz, e os atletas não tinham voz, eram sempre os cartolas que tomavam as decisões e ninguém chegava para falar para eles, e aí, tá legal? Tá bacana? Tá funcionando? Agora sim, em relação a doping, por que a gente vê tantos casos de doping na natação? Assim, não que seja na natação, né? A gente vê isso no ciclismo, a gente vê isso no boxe, no atletismo, uma porrada de lugar. Só que, já que estamos falando de natação, né? Vamos falar, se você for, por exemplo, na Rússia, você tem doping em todos os lugares, até os cidadãos comuns da rua estão tudo dopados. Então, mas assim, e aí a gente vê muitos nomes grandes em relação a doping. O próprio Cielo, o Sun Yang, o Phelps, né, que teve problema com maconha e tal. Maconha, agora, aí duas coisas. Por que isso acontece tanto? Como qualquer outro esporte? Tem alguma coisa específica da natação em relação a drogas recreativas? Você acha... Primeiro, eu acho que droga recreativa nem deveria ser doping. Mas não pode usar e tal. Você acha também que tem alguma coisa, alguma relação com lance de depressão? Tem alguma relação com isso? Até porque eles começam muito cedo nesse esporte, tem que começar muito cedo. Você tem que amadurecer um pouco mais cedo do que o normal, vamos dizer assim. Então, sei lá, talvez não é muita coisa na cabeça e os caras procuram escape, alguma coisa do tipo, no lance das recreativas. No lance do doping, obviamente, o cara tá querendo um desempenho melhor, né? Eu acho que são coisas diferentes, são 3 tópicos muito amplos, assim, dos quais, inclusive, eu gosto bastante de falar. Doping é um problema que... Eu tenho um problema de ser muito ingênua, então eu entrei no esporte, eu fui atleta profissional, nadei no Pinheiros, nadava na época do Gustavo Borges, na época do Cielo, claro, não me comparava a eles e era bem novinha também, mas eu vivia no meu mundo mágico do grande desempenho, e meu Deus, eu tô no maior clube do país, nunca me ofereceram nada, então nunca foi nada escancarado na minha cara, e eu precisei tomar muito na cara e ver muitos casos e me tornar jornalista para começar a acompanhar e ver que realmente quando me diziam não existe esporte de alto rendimento sem doping, era verdade. Então essa é uma das minhas grandes frustrações pessoais no esporte no geral. Já ouvi de muita gente que está muito envolvida no esporte há muito tempo, em várias modalidades, que você não pega uma final olímpica de nada sem que alguém ali já não tenha em algum momento usado alguma coisa, algum doping e tal. Então isso é uma das minhas grandes frustrações no esporte, porque eu ainda sou uma grande apoiadora e encantada, né, pelo mundo dos esportes. Então acho que isso é muito triste, mas é muito difícil fazer esse controle. Existe muita politicagem no Brasil. Conforme eu fui tentando fazer algumas matérias, ficar em cima desses assuntos e acompanhar um pouco mais, você ouve muita coisa é muito bem escondida, mas o Brasil tem a sua própria agência nacional, quase todos os países têm as suas agências nacionais. As agências nacionais muitas vezes têm a sua relação com as confederações, então é assim, não vai fazer esse exame de doping hoje, ou olha, eu vou fazer esse antidoping amanhã, ou coisa assim. Assim, existe muito... claro que as pessoas não são pegas quase nunca no antidoping, porque a não ser que seja um caso escandaloso como uma Rebeca Guzmão, que o corpo dela se transformou de tal forma que era praticamente impossível ela se defender, ela se tornou um homem praticamente em corpo, o corpo dela era completamente alterado, era muito, muito perceptível que ela estava com uma dose altíssima de hormônio masculino. Fora casos assim, é difícil pegar, e o Brasil realmente dificilmente caiu, atletas brasileiros dificilmente caíram em dopings nacionais, acontece mais em outras competições. E eu tô bem longe de ser uma expert de doping, mas existe todo um ciclo que os atletas precisam fazer
para estarem limpos a tempo das grandes competições e dos momentos em que eles vão ser testados. Então, a partir do momento que a Agência Nacional não tem a eficácia que ela deveria ter, ou não tem essa aleatoriedade na hora de fazer os testes, que eu acredito que deveria ter, fica muito fácil você estabelecer um ciclo certinho do seu trabalho de doping. E assim, deixando bem claro aqui que isso não é uma acusação nem nada, não tenho provas, acho que muita gente já tentou acompanhar, já rolaram muitas investigações, apuração aqui e ali, mas eu ainda acho que é um assunto que as pessoas não mergulham tão profundamente como aconteceu com o caso russo, que virou um documentário pesadíssimo, mas assim, super interessante, né? Acho que por aqui a gente não tem muito esse trabalho investigativo. Eu não acho que o Brasil é o pior dos esportes, e nem a natação é o pior dos esportes, mas tem casos, eles pingam muito. O caso do César Cielo que você trouxe nunca foi completamente comprovado, ele estava ele alegou e conseguiu se defender, seja lá porque ele é um medalhista olímpico, César Cielo, e ele teve a melhor defesa possível e imaginável, seja porque realmente foi um acidente, não foi um acidente, fica difícil de saber. Eu particularmente me decepcionei muito, porque ele era um dos atletas que eu admirava e, como eu disse, um atleta que eu conheci aos meus 16 anos e aos 16 anos dele, quer dizer, para mim eu vi ele se desenvolver, crescer, chegar a campeão olímpico, então foi assim uma grande frustração. Mas eu acho que isso está impregnado no esporte como um todo, esporte individual, esporte coletivo, não existe ainda uma eficácia e também o que eu já ouvi muito o antidoping, ele corre atrás do doping. Então o antidoping está sempre atrás do doping. Ninguém consegue prever algo que vai acontecer e você conseguir criar um teste para você detectar determinada substância. O antidoping vai sempre vir atrás. E sempre existirão novas substâncias. Então é uma sinuca de bico. Então, com relação ao doping, é isso. Drogas recreativas, eu acho que elas entram num outro ponto. Eu acho que elas têm que ser consideradas doping, sim, no sentido de que elas são antidesportivas. Elas são atitudes antidesportivas porque, bom, ainda assim, na onda Pierre Coubertin e valores olímpicos, né, o atleta é aquele ser quase perfeito que se dedica ao corpo e à saúde e ao esporte, e drogas recreativas não se encaixariam nesse perfil. Então, mas eu acho que casos que a gente pegar um Phelps da vida, é um adolescente que passou a vida inteira, literalmente por anos da vida dele, 365 dias por ano ele treinava, Natal, Ano Novo, aniversário, todos os feriados. É um cara que um dia precisou, um dia não, né? Um dia foi pego, mas já precisou de válvula de escape como quantas pessoas na vida. E você consegue imaginar a restrição que é você ser um atleta profissional, né? Você não pode beber, ou não pode beber muito. Você não pode dormir tarde, porque às 5 da manhã você tá na piscina pra treinar. Você tem 2 treinos por dia, você tem treino todos os dias, você não tem folga. Então, tudo isso leva ao terceiro tópico também, que é a depressão, e esse é um dos tópicos que mais me interessa, assim, um dos meus sonhos passados da vida que eu acabei abandonando era escrever um livro sobre, pesquisar um pouco mais e escrever um livro sobre depressão, principalmente na natação, que era o meu esporte, mas acho que no esporte em geral você vê muito isso, assim, eu pego a minha história pessoal, eu tive depressão quando eu nadava no Pinheiros, foi bem de leve, mas foi a época que eu parei de nadar, e quando eu parei de nadar foi um alívio, assim, que eu falei, meu Deus, saí de uma prisão, e pouco tempo depois eu voltei a nadar, e com prazer, mas até então não era, porque era uma prisão, eu tinha 16, 17 anos, todo mundo na sua volta já tá começando a beber, a ir pra festa, a paquerar, a fazer, enfim, sair com os amigos, e eu não podia, eu tinha aquela rotina presa, e eu me mudei de cidade, e não fiz amizades como tinha na minha cidade, então, assim, a minha história pessoal é essa, mas tanta gente tem essa história que treina desde os 11, 12, meninas que têm o seu ciclo hormonal completamente afetado pelo esporte, meninos que também passam a vida inteira, a adolescência, a infância, o período de puberdade, que você está estourando de hormônio e você está lá pegando peso, você está tendo regras, você não está sendo uma pessoa completamente livre, então nem todo mundo lida bem com isso. Eu acho que no Brasil o trabalho psicológico no esporte ainda ser péssimo, mas não quero dizer isso dos profissionais, né, hoje que acompanham os atletas, mas como um todo, a estrutura do esporte, ela não é feita para os atletas terem uma estrutura psicológica boa, então é muito fácil você quebrar, é muito fácil você falar aqui que eu tenho da minha vida, é só buscar resultado, e aí quando eu conquisto o resultado, e aí?
E é isso, e aí acabou, e aí eu tenho que ir de novo, porque no americano tem aquele pensamento de cheguei no topo e agora eu tenho que manter. Eles conseguem ter uma competitividade, assim, até o fim. Brasileiro não tem isso como nação, como cultura. E ainda assim ele abdica, faz de tudo e tal. É muito mais fácil você ir pro bar na sexta-feira beber cerveja com seus amigos em vez de você saber que você vai cair na piscina às 5 da manhã. Então, assim, entre outros milhares de motivos, né? No esporte tem muito abuso, tem muitos casos. Entre as mulheres, assim, na ginástica, na natação, em diversos esportes, assim, tem muitos casos que estão começando a aparecer mais, tá se tornando cada vez mais comum falar-se sobre isso, mas acontece desde sempre. Então, eu acho que são assuntos, assim, extremamente importantes, extremamente pesados, que nessa geração a gente está finalmente começando a discutir um pouco mais. Depressão sempre foi tabu na sociedade como um todo. Depressão no esporte é fraqueza, é cabeça fraca, é você não ser focado o suficiente. Então, não é uma situação fácil, né? Só voltando um pouco para a questão do doping, só pontuar um negócio. Primeiro que você falou do documentário russo, a gente indicou no programa número 5 sobre documentários no esporte, é o Ícaro, né? E tem 3 casos de doping que sempre me chamaram muita atenção. Eu sou um pouco curioso de esporte. Um é o da Christine Otto, né, que era nadadora da Alemanha Oriental, que era um fenômeno das piscinas, e na verdade ela fazia parte do projeto de doping da Alemanha Oriental. Em Berlim tem um museu da Alemanha Oriental e tem um trecho do museu que é só sobre esporte e tem essa parte do laboratório, e a natação da Alemanha Oriental era uma fábrica de laboratórios sobre isso. A gente você comentou do caso russo, do Ícaro, dos ciclos e tal, e isso fica muito evidenciado também com a nadadora Yulia Efimova. Se eu não me engano, ela caiu num doping que era um doping de ciclos, exatamente. E pegou 2 anos, se eu não me engano, 2 anos de suspensão, acho. Isso. E cumpriu e voltou. Exato. E para deixar mais leve, eu lembro sempre de uma nadadora da Irlanda, que tem um caso muito engraçado, que é a Michelle Smith, que ela concorreu em Barcelona e foi, sei lá, 10º cacetado, 20º. Aí ela casou com um cara holandês do levantamento de peso, que tinha sido suspenso 4 anos por doping. Aí ela volta em Atlanta, ganha 3 medalhas de ouro. Aí depois de Atlanta começam esses testes surpresa e tal. Aí pegaram o teste dela, parece que ela substituiu a urina por álcool. A quantidade de álcool que tinha no teste de doping dela dá pra matar uns 3 seres humanos, assim. Tacou álcool, né? E depois ela acabou indo para o ostracismo também, porque é muito pesado. E você falou da Yulia Efimova, me lembrou uma coisa, Maíra. Tem, dentro da própria natação, tem muita essa coisa do cara que não se dopa, ele fica revoltado com quem se dopa, né? Tem umas rivalidades bem pesadas por causa disso, né? Eu lembro disso. Citando a Efimova, tem a Lily, né? A Lily dos Estados Unidos, a Lily King, que não respeita a Efimova, mas assim, vai pra coletiva e corta ela, dá indireta, não cumprimenta, não fala, no pódio não cumprimenta, porque a Lily se considera o bastião ali do bom esporte, enquanto a Efimova representa tudo de errado, né? Mas, como diz o Alex Pucieldi, o coach, né, o comentarista do Sport TV, um dos grandes entendedores de natação, um dos maiores entendedores de natação do Brasil, ele toma muito cuidado ao falar disso, porque é muito fácil a gente falar dos russos, porque eles têm uma indústria, né, que todo mundo já sabe e acompanhou. Mas é muito mais fácil falar dos russos do que falar de qualquer outra pessoa. É muito mais fácil ter um caso russo e falar, também a Rússia, mas ninguém consegue nunca falar e pegar nos Estados Unidos. E eu acho muito difícil que não tenha doping nos americanos também. Então, assim, eu acho que eles só são uma nação que sabem acobertar isso também muito bem. Então, é muito mais fácil você bater, não vou falar em cachorro morto, mas você bater no bandido que todo mundo já sabe que é bandido. É fácil você bater em russo ou bater em chinês. Já existe um preconceito, pelo menos ocidental, muito grande com as duas nações. Então, é muito fácil apontar dedo pro Sun Yang, é muito fácil apontar dedo pra Efimova, pra qualquer russo. E não tá errado em apontar dedo. O ponto
não são só eles. Vamos prestar atenção também para apontar dedos, porque tem outros bandidos por aí também, né? Não são só esses, não são só mocinhos do outro lado. Exatamente. E você chegou a comentar também em relação aos abusos, e queria até falar um pouquinho mais sobre isso. Também no episódio 5 a gente também falou sobre o documentário Atleta A, sobre a ginástica olímpica lá nos Estados Unidos e tal, aquele caso absurdo lá. E aí a gente tem aqui, você acha que pelo fato também de ser um esporte que se começa muito cedo, 10, 11 anos, você já tem que estar ali em nível profissional, vamos dizer assim, uma rotina e tal, então você está muito menos com a sua família do que com que deveria estar, vamos dizer assim. Você acha que por isso também é um pouco mais propício esses casos, tanto de abusos quanto de bullying, esse tipo de coisa? É muito fácil o caso de abuso quando você separa, né, a criança mais da sua família, seja por muitas horas de treinamento, seja por morar em outra cidade, que também é muito comum. Você pegar atletas do interior, é muito normal eles virem para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para Recife, para as grandes cidades, para nadar nos grandes clubes, moram em repúblicas, enfim, cada um em uma situação. Então acho que isso sim é algo que coloca em vulnerabilidade, a depender da idade, a depender de, enfim, às vezes nem idade, né, do atleta que você está falando, e também a depender do quão cegos ali pela situação os pais estão. O que não sei se vocês acompanharam, vocês estão falando de documentário, aquele documentário que chama Atleta A, que é da ginástica, né, da ginástica artística dos Estados Unidos, de muitos casos. Quando os pais têm essa pegada de meu filho está treinando, minha filha está treinando com o melhor técnico, tá de olho na seleção e ele vai chegar longe, assim, existe toda uma pressão que os próprios pais colocam nos filhos e nas suas filhas, é mais fácil eles não verem, é mais fácil os filhos próprios terem pressão. Eu que não fui uma atleta profissional, assim, de nada, assim, nunca fui grandes coisas, nunca ganhei grandes medalhas nacionais. Vocês falaram que eu sou campeã mundial master, tudo bem, mas é de master, é outra pegada, é outra fase da vida, assim, como profissional, eu nunca fui muito longe, mas a minha pressão era que, assim, minha mãe tá pagando pra eu estar aqui, eu preciso cumprir, eu não tô feliz, mas é isso que eu faço e eu não posso decepcionar as pessoas que me colocaram aqui. Então eu prossegui muito tempo no que era quase uma tortura diária, na fase em que eu estava muito infeliz nadando, porque eu precisava responder para as pessoas que tinham me colocado ali. Então você imagina pessoas que são olímpicas, né? Atletas que têm potencial, atletas que estão no altíssimo nível. A pressão que ele coloca, imagina se alguém abusar de você, mas for seu treinador, o seu preparador físico, pessoas que seus pais confiam, é muito mais difícil. Já é difícil falar, você imagina para quem vive essa situação dessa dependência emocional e dessa dependência de resultado. Então é um cenário, assim, é um prato muito cheio. Não quero chamar de omissão dos pais, mas quando os pais estão muito envolvidos também, acho que coloca uma pressão extra na criança que faz com que o silêncio seja mais fácil, né? Mais propício. Uma pergunta curiosa baseada no que você falou. Você falou que teus pais estavam investindo em você. E você estava no Pinheiros, que é o maior clube de natação do país. Quando o atleta ele é federado pelo clube, o clube dá alojamento, ele dá bolsa, ou tudo é da família do atleta e o clube só dá as instalações para treinar? Pode ser que tenha mudado, mas geralmente tudo depende do nível que você tá. Na minha história, eu já era uma atleta um pouco mais velha, não era uma atleta de 12 anos, eu era uma atleta de 16, 17, 18 anos, foi o período que eu fiquei lá. E como eu não era atleta de final A de Troféu Brasil, eu era atleta final B, eu até tinha uma bolsa na escola, minha mãe brigou muito para que eu tivesse, porque uma atleta tinha bolsa, daí ela desistiu daquela bolsa, então falou, tem a bolsa vaga, dá essa bolsa para Maíra, então eu consegui uma bolsa na escola, que tinha parceria com o clube, e podia comer refeições no clube. O refeitório do clube era zero saudável, era aquela refeitório igual de universidade, né? Aquela comida super pesada que eu acabei também largando mão porque eu tava engordando, sendo que eu nadava horrores e treinava horrores, porque era tanto salitre naquela comida que não dava. Então, mas muitos atletas recebem, dependendo do seu status, né? Você recebe uma bolsa, ou seja, recebe um salário, que não é muito alto, mas geralmente pelo menos cobre seus custos.
E alguns atletas, dependendo da modalidade, recebem alojamento. Assim, eu lembro que basquete do Pinheiros, vôlei do Pinheiros, os meninos tinham uma casa para todo mundo morar, era alugada, paga pelo clube. No meu caso, não. Então, meus pais bancaram tudo. Depois de 1 ano de Pinheiros, eu consegui bolsa na escola. E, como eu falei, tinha essas refeições que, no meu caso, ficava de último caso mesmo. Então, eu falei de pais que fazem rifa de pizza e não sei o que lá. História pessoal. Minha mãe fez muita rifa mesmo, para pagar as minhas idas aos campeonatos, porque se eu fosse no campeonato paga por mim, pelos meus pais, e conseguisse 2 finais B ou uma final A, eles pagariam os meus custos. Se eu não conseguisse, eles não pagariam. Então eu fui umas 2 vezes e peguei uma final B, mas não peguei 2 finais B, então eles não pagaram e minha mãe bancou todos os custos de hotel. Então, assim, fiz muita competição no Rio de Janeiro, morava em São Paulo, então tinha que pagar a ida pro Rio, tinha que pagar o ônibus, o avião, nem era avião, eu tinha que pagar o ônibus, tinha que pagar o hotel, e a estadia e a alimentação durante todo aquele período. Então, muitos atletas com certeza não passam por isso. Atletas de nível A, de nível top, que pegam final, que pegam medalha, esses atletas geralmente têm os custos cobertos. Então é isso que eu falei, que no geral o sistema promove quem já tá lá em cima. Não acho que é errado, porque eu acho que tem que ter isso também. Você tem que receber um mérito, assim. Você tem que receber alguma coisa pelas suas conquistas. Mas não existe muito um investimento ali embaixo também para você dar condições, né? Agora... uma coisa assim, ainda não para fechar, mas estamos chegando aqui para finalizar isso aqui, mas uma coisa que a gente visualiza existe também um componente racial, vamos dizer assim. A gente não vê atletas negros de ponta. Tem motivo para isso? A gente você vê algum horizonte de acontecer em algum momento ou não? Parece... Porque assim, pelo que você me falou, pelo que você contou já pra gente, é necessário muito investimento nas crianças para elas virarem grandes atletas. E a gente sabe que nesse país as pessoas negras estão na parte mais baixa da sociedade. Então talvez tenha alguma coisa a ver também, né? Não, tem tudo a ver. Isso é um assunto que eu acho muito, muito sério, porque por muito tempo, como a pesquisa acompanha as tendências sociais, né, ou a predominância social, por muito tempo existiram pesquisas, existiram pessoas interessadas no assunto de por que os negros não iam bem na natação, alegando questões genéticas, que hoje entende-se que é uma furada gigantesca, porque a densidade do músculo é mais pesada, porque os ossos, porque isso, porque aquilo, porque não flutua bem. Umas baboseiras assim que você fala, meu Deus do céu. Mas, como disse, né, as pesquisas acompanhavam quem pagava as pesquisas ou quem estava comandando as universidades que faziam as pesquisas, que obviamente era uma maioria elite branca. Hoje entende-se que obviamente não tem nada disso, mas assim, os Estados Unidos é um caso mais exemplar assim pra gente falar disso, porque eles tiveram proibições por muito tempo de negros usarem piscinas. Os negros eram proibidos de usarem piscinas públicas por muitos anos. Não sou uma expert para dizer em que estados isso acontecia. A gente sabe que nos Estados Unidos eles têm muitas políticas estaduais, mas nos estados mais racistas existiam políticas de negros não podem usar piscinas. Ou só podem usar piscinas específicas para negros. Mas assim, houve uma separação muito grande por muito tempo. Negros não eram ensinados a nadar, não podiam usar piscina, não podiam estar lá. Então, assim, se você já está na classe mais baixa, se você tem todo o histórico que você tem, e você ainda consegue entrar numa universidade para você ser um atleta, você consegue entrar numa equipe de natação para ser um atleta, assim, é uma coisa de anos, é uma coisa de uma superação gigantesca. A gente foi ter a primeira campeã olímpica negra em 2016, que foi a Simone Manuel, que é uma baita de uma nadadora, já era campeã mundial, já tinha muitas medalhas, também era uma atleta jovem que estava despontando, mas olímpica ela se tornou a primeira. A primeira negra campeã mundial foi a Alia Atkinson, que é uma jamaicana. Não conseguiu ser campeã olímpica, mas ela foi medalhista mundial e também já foi assim, uma grande marca. E acho que eu fico muito com o discurso da própria Simone. Assim, eu não queria estar falando isso, eu não queria ser essa pessoa em 2016, a ser essa primeira representante. Que bom que foi, mas
né, não era para ter sido assim. Historicamente não era para ter sido assim, mas historicamente é o que aconteceu, assim. No Brasil também é muito fácil você puxar pela questão social. Natação não é um esporte inclusivo. Natação não é um esporte para massa. Natação não é um esporte barato de se praticar. Existem esportes mais caros, não vou nem entrar em, sei lá, golfe, tênis e etc. Mas assim, não é um esporte coletivo que você joga uma bola e as pessoas só precisam de uma quadra, um espaço ou 2 sapatos para fazer uma trave. Não é um esporte democrático, você precisa de uma piscina. Piscina custa caro, piscina tem que limpar. Piscinas públicas não são tão acessíveis assim. Mesmo em São Paulo, que tem piscina pra caramba, pra todos os lados. As piscinas públicas não são simples e fáceis de todo mundo acessar. Não são tantos projetos sociais com piscina. Você não consegue ir na favela e fazer, vamos fazer as crianças nadarem, porque você precisa de uma piscina pra isso. Quem vai fazer uma piscina na favela? Então, não é um esporte fácil pra você atingir classes sociais mais baixas, e os negros estão na classe social mais baixa no geral no Brasil e no mundo inteiro, mas enfim, a gente falando aqui do Brasil, é um acesso mais difícil. A gente teve o Edivaldo Bala Valério, que foi o primeiro medalhista olímpico negro do Brasil, que foi no revezamento 4x100 em Sydney 2000, mas assim, ele tem um livro maravilhoso, que eu tenho inclusive uma biografia dele, que ele conta, ele não sofreu racismo assim muitas vezes, ou direto e reto, mas ele sofria olhares, ele sofria aquelas pessoas olhando, apelidos e essas coisas, e assim, até hoje não teve outro também. Tudo bem, a gente não tem tantos medalhistas assim e nem tem tantas medalhas olímpicas assim, mas também você não vê muitos atletas negros ainda no Brasil se destacando. Então, é uma questão muito mais social, é uma questão definitivamente muito mais social, porque é um esporte que, como eu disse, é um esporte muito caro. É um esporte em que eu dei sorte que meus pais conseguiram bancar fazendo rifa de pizza, mas eu tenho certeza que muita gente não conseguiu e não conseguiu perseguir seu sonho, e foi mais fácil seguir para fazer faculdade, porque e se eu não der certo, né? Eu não posso contar com um salário de bolsa atleta, porque pode ser que eu não dê certo e eu preciso ter uma faculdade, eu preciso trabalhar, eu preciso... Então eu acho que é a história de muitos esportes no Brasil, mas a natação especialmente é um esporte ainda bastante elitista, e acho que vai seguir por muito tempo, continua não sendo um esporte barato, né? Uma coisa que eu estava pesquisando, eu tenho uma memória pessoal disso. Eu fui pesquisar para ver a primeira nadadora negra a competir foi em Montreal, 76, Enith Brista, holandesa, que era de Curaçao, né? E eu lembro, 88 foi a primeira Olimpíada que eu acompanhei, assim, era Seul, então era tipo, eu estudava de manhã, acordava mais cedo com minha avó, que não dormia, que adorava esporte. E aí eu lembro do Anthony Neste, que eu achava maravilhoso, porque ele era, negro, ganhou do borboleta, e ele era do Suriname, o que era sensacional, assim, o cara do Suriname, porque o Suriname... Acho que é o único medalhista da história do Suriname, ponto, assim. Exato, e ainda ganhou um bronze depois em Barcelona. E eu descobri depois, muito tempo depois, que ele não é nascido no Suriname, ele é de Trinidad e Tobago, naturalizado surinamês. Caramba! Porque o Suriname é aquele lugar, né, que fica isolado aqui, que serve de pé de obra para Holanda, né, onde sai o Seedorf, o Winter, sabe? O Hasselbeck, um monte de jogador, cujo grande expoente esportivo hoje é um lutador de MMA chamado Jairzinho Rosenstruck, em homenagem ao Furacão do Trevo, que deu uns pé de orelha no Júnior Cigano aí umas semanas atrás. História interessante. Você quer fazer um podcast sobre isso? Sobre o Suriname. Suriname para Maribo, meu amor. Mas esse negócio do Nest ficou muito marcado, porque eu nunca tinha visto. Era, né, assim, 88, depois ficando mais velho, é mais ou menos na época dessas pesquisas. Os pretos podem correr no atletismo, aliás, e não podem ser bons nadadores. E o Nest veio para fazer isso e veio do Suriname. Ele praticamente era um ET, né? Tanto é que depois do Nest, o próximo a ser destaque foi o Mussambani, porque o Mussambani não sabia nadar. Então ele foi, se eu não me engano, eu acho que ele nadou livre, mas aí ele foi cachorrinho. Ele terminou cachorrinho, ele nadou para quase 2 minutos os 100 metros livre. Só a título de comparação, hoje em dia os campeões fazem 46, 47 segundos, né? E ele fez 1:51. A gente lembra aquela história, né? Foi icônico aquilo, cara, demorando um século pra chegar lá no final. A magia das Olimpíadas, né, cara? A Olimpíada é o único evento do mundo em que muitas vezes o derrotado ele é tão ou mais lembrado do que o vencedor.
Essa era uma das minhas histórias favoritas quando eu ia cobrir grandes competições. Eu lembro quando eu fui no Mundial de Kazan a trabalho e tinham... eu fiz uma matéria muito legal, muita gente acabou entrevistando a menina, que era uma menina do Kosovo, que conquistou sua independência há pouco tempo, né? Depois de guerras e guerras, toda aquela região ali europeia, nossa senhora, que até hoje me confunde todas as histórias de todos os países. E Kosovo não é reconhecido pela Rússia como um país independente. E ela e o irmão nadavam, na verdade ela assim, treinava no país vizinho, porque ela não tinha piscina para treinar no Kosovo, era alguma coisa assim. Enfim, de alguma forma ela conseguiu ir para lá e ela estava assim, emocionadíssima, porque ela conseguiu entrar com o passaporte do Kosovo na Rússia para competição. E o Kosovo não é reconhecido, então ela assim, com o passaporte do meu país eu consegui entrar, eu estou aqui e eu estou competindo. Não nadava bem, ficou lá super para trás e tudo mais, mas era uma menina de acho que 16, 17 anos, ela e o irmão dela participando das competições, quase os únicos nadadores do país, mas do Kosovo naquela competição eram os dois únicos, então tem histórias assim maravilhosas nesses campeonatos, nesses grandes campeonatos. Sem contar os atletas que competem sob a bandeira do COI, né? Porque são países que estão em guerra, que não são reconhecidos, que, enfim, estão vivendo diversas situações políticas, refugiados, o que quer que seja, e competem sob a bandeira do Comitê Olímpico Internacional. Agora saímos dos negros e vamos às mulheres. O porquê das mulheres, as brasileiras, não se destacarem tanto no cenário internacional de provas de piscina olímpica? Existe um motivo além da falta de apoio? Eu já perguntei isso tantas vezes e já respondi isso tantas vezes e até hoje eu não tenho uma resposta satisfatória para essa pergunta, porque é muito difícil de você apontar. Eu acho que é uma conjunção enorme de fatores. Já existiram políticas no Brasil para tentar amenizar isso, criar uma seleção feminina, ter um técnico dedicado, um técnico que é conhecido por ser um técnico mais empático do que muitos treinadores de natação e de qualquer esporte são. Todo um psicóloga, todo um fisiologista, tudo dedicado para as mulheres, para tentar desenvolver a natação feminina, e ainda assim ela não deslanchou. Hoje a gente tem mais mulheres na elite, mas a gente não tem mulheres que se destacam nível... Não vou nem comparar com Joana Maranhão, Gabriela Silva, Flávia Delaroli, que são atletas que foram finalistas olímpicas, porque elas também... Na visão brasileira, elas, não vou dizer que fracassaram, mas elas não chegaram na medalha olímpica, que é o grande objetivo. Então, elas só foram finalistas, que a gente sabe que é um grande feito, mas quando é que a gente vai chamar de grande feito? A gente tem uma atleta que subiu realmente no pódio, né? Eu não tenho uma resposta exata para essa pergunta. Eu acho que é falta de incentivo como um todo. Assim como para os negros não houve incentivo por muito tempo em diversos esportes, como na natação, para as mulheres, historicamente, a gente sabe que as mulheres eram tidas como: esse esporte é muito violento, esse esporte prejudica, esse esporte vai afetar a feminilidade da mulher, esse esporte tem impacto, então vai prejudicar o sistema reprodutor da mulher, e a mulher nasceu para reproduzir, essa é a função dela. Eu fiz muitos estudos sobre isso, porque eu preparei um curso de pós-graduação de jornalismo esportivo em sociologia do esporte. Então, esses foram os temas, alguns dos temas das minorias que eu mergulhei bastante e vi que existe uma bibliografia vastíssima da década de 30, 40, 50, 60, 70, que fala como as mulheres são mais frágeis e elas devem praticar esportes no máximo como vôlei. Natação tem também menos impacto, então tudo bem, mas esportes de impacto não são adequados para as mulheres porque vai atrapalhar o sistema reprodutor e isso é a função da mulher. Então, assim, historicamente, estou falando até a década de 70, em 80 a gente começou a mudar um pouquinho o discurso. É muito tempo para a gente ter estímulo, para a gente ter incentivo, para a gente viver só de grandes mulheres que fizeram a diferença, como uma Maria Lenk da vida. A gente tem uma Maria Lenk que foi um grande destaque na década de 30, mas ela foi uma mulher que se destacou, assim, ela não foi uma onda de mulheres que se destacaram e ela foi a que mais se destacou. Então, não existe um incentivo há muito tempo para as mulheres. Começou a mudar um pouco mais na década de 90, a gente começou a ver Atlanta, as mulheres do Brasil ganhando medalhas em diversas modalidades, 2000 começou a equilibrar. Se eu não me engano, o Rio foi... A gente não chegou a ter 50-50 de participação de homens e mulheres em todos os esportes, mas foi quase. Eu não lembro agora a porcentagem, mas foi 52-48. Foi a Olimpíada mais equilibrada da história. Mas, como eu disse também, as mulheres lá no começo
das Olimpíadas não podiam participar. Começaram sendo 5%, 10%, 20%. Então, assim, tudo isso é um cenário que não é propício para as mulheres, mas entrando especificamente na natação em períodos mais recentes, é muito difícil de se apontar. Eu lembro de ter perguntado isso para o Thiago Pereira uma vez e ele deu uma resposta que as mulheres ficaram irritadíssimas, as colegas de natação ficaram irritadíssimas, porque ele falou que as brasileiras eram muito vaidosas, que não eram como as americanas, que não estavam nem aí se estão gordas, se estão peludas, se estão isso, se estão aquilo, elas vão treinar porque elas querem ganhar, e as meninas ficaram muito pé da vida, porque, poxa, então você tá falando que eu não nado bem porque eu sou vaidosa, e é muito simplista isso, é realmente muito simplista. Eu acho que a mentalidade da mulher brasileira no esporte ainda tá mudando muito, porque mulheres não são ensinadas a serem competitivas de forma alguma. É aquilo que a gente fala desde, né, que vem se falando nesses últimos tempos, em como os homens crescem, nascem para serem competitivos, são jogados no esporte muito rápido, eles precisam ganhar, eles precisam ser melhores, eles precisam ser mais rápidos, mais fortes, e as mulheres precisam se comportar, as mulheres precisam ser as boas moças, não pode falar palavrão, as mulheres não podem sentar com a perna aberta. Então, como é que você fala para uma mulher sangue nos olhos, atropela todo mundo que você tem que ganhar essa competição, se ela a vida inteira falou, mas eu não posso atropelar ninguém, não é assim que se faz. Então, de novo, não é só isso, mas esses são pontos que, no geral, afetam diversas modalidades, assim, eu acho que quando você faz, claro, tem esportes que as mulheres do Brasil detonam, assim, vôlei, as mulheres são fenomenais, porque tiveram trabalhos incríveis, mas precisa ser feito um estudo mais aprofundado sobre isso. Mas eu acho que esses são fatores que influenciam demais, assim. Eu, particularmente, vejo uma falta de mentalidade competitiva entre as mulheres, assim. As mulheres do Brasil, acho que falta um pouco disso, falta um pouco de dedicação, existe muita distração, existe muitas redes sociais. Eu sei que não é só isso, é muito simplista colocar só isso como um atributo, mas eu vejo muito mais vaidade nesse sentido, das meninas estão preocupadas em vão para competições e elas querem ter um post legal no Instagram, elas querem sair com as amigas, elas querem curtir, Vila Olímpica é sempre assim, um deslumbramento, os atletas do Brasil são deslumbradíssimos com a Vila Olímpia, todo mundo comenta isso, no Rio isso aconteceu muito, e tem menos preocupação com o esporte que você tá lá para praticar. Não é só isso, né? Mas eu acho que são alguns dos pontos. Dos fatores. Mayra, uma coisa que, como leigo, me intriga muito é o seguinte, no último Mundial que eu acompanhei, a Etienne Medeiros ganhou 50 costas, ouro. Mas 50 costas não é olímpico. Eu sempre fico incomodado, como leigo, eu fico pensando, poxa, se não é olímpico, assim, a diferença de 50 e 100 é muito grande numa piscina. Mas por que essa diferença é tão brutal, por exemplo, para uma Etienne? E aí eu vou falar para o Felipe França também, para dar um exemplo masculino, mas aí o Felipe França, coitado, ele não vai ganhar nunca, porque o Adam Pitt vai comer ele com farofa. Sim. O cara faz 57 segundos e todo mundo faz 1 minuto, sei lá. O cara é um monstrinho. Isso aí. Né? Mas no caso da Etienne, por exemplo, por que no caso dela a diferença de 50 e 100 metros parece tão maior? Que aí eu lembro, por exemplo, do Cielo, que conseguiu medalhas em ambos, e outros, né, que tinham essa... Não é todo nadador de 100 que consegue fazer isso. Por exemplo, o Manadu nunca foi um bom nadador de 100, eu lembro dele só ganhando 50. Mas tem nadadores que são polivalentes e tem nadadores que são só especialistas mesmo. E no caso da Etienne, ela é uma das melhores do mundo em 50, mas ela se torna uma nadadora comum, entre aspas, nos 100. Tem uma explicação plausível para isso? E aí não é um ponto de feminino e masculino, e é um ponto do que foi a natação brasileira por muitos anos. Hoje a gente está, felizmente, assim, num movimento nas categorias mais de base, não só nas categorias de base, mas aqui começa aí, de você colocar os atletas para nadarem mais meio fundo e fundo, porque meio fundo e fundo são provas de 200, 400, 400, 800, 1500. Porque por muito tempo eu não consigo nem assim dar um motivo direto. O Brasil se destacou com velocidade, Fernando Scherer e Gustavo Borges são os principais aí, assim, os principais exemplos, mas o Gustavo Borges ganhava medalha em 100 e 200, então também não é que ele era o
Master Blaster velocista, mas viu-se aí um gap que muita gente não treinava no mundo, assim. Você fala, olha, tem uma oportunidade para as provas de 50, os brasileiros têm um potencial para essas provas, vamos focar nessas provas. Eu sei, de novo, é uma resposta simplista, mas essa foi a filosofia por muito tempo do Brasil, foco em provas de 50. O que eu acho que é um tiro no pé gigantesco, porque com provas de 50 você consegue ter resultados mais rápidos, digamos assim, e você consegue trabalhar o seu físico para você conseguir ser um grande nadador de 50. Para você ser um grande nadador de 100, 200, 400 ou 800, você precisa ter base. E para você ter base, você precisa trabalhar nas categorias de base. Então, quando eu nadava, todos os atletas de 11, 12, 13 anos nadavam todas as provas. Você vai nadar peito, você vai nadar borboleta, você vai nadar 400 medley, você vai nadar 800 livre, na próxima competição você nada 50 costas, você vai nadar tudo, porque você precisa passar por todas as provas de natação e você vai treinar para meio fundo e fundo, porque quem treina para meio fundo e fundo faz qualquer coisa. Talvez você não tenha muita velocidade, mas velocidade é uma coisa que você ganha muito mais rápido, é muito mais fácil você treinar para velocidade. Você treina menos volume, você treina tiros curtos, é um treino muito, não vou dizer menos desgastante, bom, é um treino menos desgastante, porque não é um treino longo, porque não é um treino que você fica lá contando azulejo para sempre. Então você tem que fazer isso na base. O Brasil deixou de fazer isso na base por um tempo e passou a estimular muito mais provas de velocidade. Então a gente tem, você citou o Felipe França, a gente também pode citar o Nicolas Santos, a gente pode citar o próprio César Cielo, que depois daquela medalha de 100, nunca mais ele conseguiu nadar 100 bem na vida, nunca mais ele ganhou medalha de 100, só no Mundial seguinte, no ano seguinte de Pequim ele ganhou medalha no 100, mas depois nunca mais conseguiu repetir esse feito, parou de nadar até os revezamentos, para focar na prova de 50 para não se desgastar. Essa era uma das maiores críticas que eu fazia a ele, me irritava demais. Você é o cara do Brasil e você não vai nadar o revezamento 4% para não cansar pro 50 livre. Me respeita, né? Mas enfim. Então, assim, é muito mais fácil você treinar para 50. O Brasil viu um filão aí, porque os atletas do Brasil nadam muito bem 50. Tanto é que passou a ser um festival de recorde em diversas provas, no 50 costas, no 50 peito, no 50 livre, no 50 borboleta. Até hoje o Nicolas Santos, que é o cara tá com 40 anos já, 40, 41 anos, e ele vira e mexe e ganha um campeonato no 50 borboleta. Tudo bem, o caso dele, ele tem 40 anos, se ele treinar pro 100 vai ser um pouco mais complicado. Mas, no geral, quando você não trabalha a base, você faz desde cedo as pessoas focarem na prova de velocidade, que mais que você vai conseguir nadar? Quem nada 50 não consegue nadar mais outra coisa. Se você treina pra 100, você nada 50. Se você treina pra 50, você nada 50 ponto. Então, é muito restritivo. E essa foi uma filosofia do Brasil por muito tempo, que felizmente agora eu vejo que a gente tá tendo muito mais nadadores de fundo aparecendo. O Brandon Pierre, o Miguel Valente, que é o Cachorrão, que é o Guilherme Costa. Então são atletas que são mais de fundo, que estão começando a aparecer, despontar e tá sendo prestigiado novamente, né? Estão sendo prestigiadas as provas um pouco mais longas, que eu sou super a favor. Maravilha. E para fechar aqui o nosso papo, vamos para o Master, vamos para onde você está nesse momento, para onde você é campeão mundial. Estamos aqui falando com uma campeã mundial. Então, conta pra gente um pouco como é a vida da natação Master, né? Como é que é os profissionais, os olímpicos, etc e tal. Eles chegam a disputar Master ou essa galera aposenta, desiste? É mais a galera que realmente não conseguiu se destacar antes, que vai pro Master? Como é que funciona? E também se o ambiente é mais leve, como é que é essa coisa, assim, tem menos pressão por não ser olímpico e tal? Agora, eu vou bater mais uma vez no coitado do Cielo, ele não tem nada a ver com isso, mas eu vou bater nele de novo, você falou, os profissionais nadam ou não nadam. Teve uma vez, quando ele ainda estava em treinamento olímpico, que o Cielo participou de um campeonato Master nos Estados Unidos para treinar, porque não tinha no calendário dele nenhuma competição ali, ia ter uma grande competição, ele falou, vou nadar esse campeonatinho Master aqui só para ganhar ritmo de competição. E a filha da mãe bateu o recorde mundial no Master, acho que não foi batido até hoje. Você vem aqui só pra dar uma treinadinha, faz de sacanagem, bate recorde que ninguém vai conseguir fazer, porque ninguém aqui é profissional, fala sério. Não, mas brincadeiras à parte. Você vê muito ex-olímpico em campeonato Master, acontece. Essa vez que a gente foi campeã olímpica, essa é uma das minhas... Campeã olímpica, quem dera. Campeã mundial Master. É uma das histórias que eu mais gosto, assim, das competições Master que eu fiz, que foi no Mundial... no primeiro que eu fui, que é o Mundial do Canadá de 2014, que eu ganhei a medalha de ouro em revezamento. Eu nunca ganhei uma prova individual em Mundial Master.
Mas eram 3 atletas de mais de 40 anos e eu, que na época tinha 27, 26 anos. E a gente, os revezamentos no Master são a soma da idade. Então você nada revezamento 100 mais, 120 mais, 140 mais. Então eu joguei a média das meninas do revezamento para baixo ali, porque eu era a novinha. E a gente caiu do lado de uma ex-campeã olímpica ucraniana. Tava nadando ali na raia do lado da Ucrânia. E acontece muito em diversas provas. Ela era mais velha, ela tinha 50 e pouco, 50, acho que era 50 a mais, mas aí a gente foi quando a gente ganhou a medalha de ouro, que eu pulei em terceiro, entreguei em primeiro, foi maravilhoso, foi um grande momento da minha vida. Mas tem muito atleta olímpico que não consegue largar a natação de vez, que é uma paixão mesmo, e uma vez que você passa do momento da sua vida que natação é obrigação, ou enfim, que mesmo que você tenha parado de nadar com 30 anos, você precisa arrumar uma outra profissão para viver, a não ser que você seja o Phelps, que fez todo o dinheiro possível e imaginável, você passa lá por momentos de estresse, e aí você chega nos 40 e pouco, 50, e fala, agora eu vou voltar, agora eu vou treinar, agora eu vou competir. Muita gente passa por isso, eu acho que o Master é lindo por isso. Começa aos 25 anos na natação, a partir de 25 você já é Master, as categorias são de 5 em 5 anos, então 25 mais, 30 mais, 34, 35 mais, vai até a última categoria, a que foi desbloqueada, a última categoria desbloqueada foi 105 mais, do senhorzinho canadense, que de 105 anos, que competiu sozinho lá, fez lá os 50 costas dele, quase sem mexer o braço, bonitinho toda a vida, mas lá ele desbloqueou a categoria, entendeu? Então tem categoria até 100 mais, 105 mais. E assim, essa é a beleza do Master, porque sim, é sem pressão nenhuma, é completamente você contra os seus próprios resultados. Claro, você quer competir, você quer ganhar. Geralmente, quem tá num esporte desse é competitivo, você não tá lá só porque você... É diferente de, talvez, corrida, que corrida é muito mais você com você mesmo. Você não vai numa maratona pra você ser primeiro, a não ser que você seja um keniano ou alguma coisa assim. Mas você... geralmente, quem corre sabe que é uma questão pessoal. Você quer quebrar sua marca, você quer se superar, você quer conseguir completar se for uma prova muito longa. E na natação, você quer competir com a pessoa do lado, mas você também quer melhorar suas próprias marcas. Você quer ou conseguir manter marca, porque quanto mais velho você vai ficando, mais difícil é de manter. Então tem muito desafio de quebrar um recorde estadual, um recorde nacional, um recorde mundial naquela categoria. Então o Marcos Mattioli é um dos grandes nadadores Master do Brasil. Hoje ele é 55 ou 60 a mais, mas ele foi medalhista do Brasil em Moscou, nas Olimpíadas de 80, acho que foi Moscou, no revezamento 4x200 livre, e nunca conseguiu largar. E hoje ele é saradão lá, quase 55, 60 a mais, treina pra caramba e quer bater recorde em todas as categorias. Então, assim, cada nova categoria desbloqueou mais uma chavinha, agora eu vou quebrar recorde nessa daqui. Então, cada um tem seus objetivos pessoais. É muito legal, porque é muito mais democrático. A minha mãe começou a nadar mais competitivo depois de velha para nadar Master também, então ela nada águas abertas, foi pro Mundial de 2017 em Budapeste para nadar, assim, tinha medo de nadar no mar, de repente começou a competir no mar, lago, não sei o que lá, foi pro Mundial, nada no ritmo dela, que não é um ritmo de medalha nenhum, mas tá felizona da vida. Então, assim, tem todos os tipos de objetivo, é completamente democrático mesmo, não tem índice que você precisa fazer para participar, com o tempo que você tiver, você pode ir. Claro que existe um índice mínimo para você contar ponto, assim, pra você contabilizar que você participou. Mas você pode se inscrever, não existe uma restrição do tipo, você não participa se você não tiver um tempo X. Então, assim, é muito gostoso, é muito legal. Também é sangue nos olhos, do mesmo jeito. Essa vez que a gente foi campeão, foi muito legal, a gente bateu o recorde sul-americano. Eu ainda fui para outros 2 mundiais depois, tem a cada 2 anos, e assim, é o evento da galera que eu ia dizer que é fitness, mas não é nem fitness, é a galera que gosta de nadar mesmo, assim. Galera que fala, eu tenho dinheiro pra viajar e eu tenho tempo pra treinar. Você vai treinar e você vai viajar, porque eu conheci Budapeste graças ao Mundial, eu conheci a Rússia graças ao Mundial, eu conheci o Canadá graças ao Mundial. Então, imagina quantas outras viagens e quantas outras histórias as pessoas no mundo todo têm pra participar. Então, enfim, é isso. É muito legal. E você pretende ainda depois do bebê, pretende voltar a disputar os mundiais? Não para, vai ser igual sua mãe também. Eu tô treinando.
mesmo grávida, 3 vezes por semana. Sim, eu vejo suas postagens lá de vez em quando. Pra manter a forma física e também porque, enfim, é saudável, mas eu já conversei com o médico, eu vou precisar fazer uma 3ª cirurgia no ombro, porque esporte não é saúde. Já falei com o médico sobre isso, vai ter que ficar bem depois, mas ele já tá fazendo a conta de quando a gente opera pra ter tempo de você treinar, pra você estar apta pra ir pro próximo Mundial, que é no Japão no ano que vem. Então, se tudo der certo, estarei no Japão no ano que vem competindo também, pretendo continuar, e o meu sonho hoje eu não consigo treinar o que eu precisaria pra, sei lá, ganhar outra medalha de ouro no Mundial. Hoje eu tô bem abaixo, porque eu não consigo, porque enfim, né, a vida é assim. Mas eu pretendo ser uma 40ona, uma 50ona que treina, compete, que pega fim de semana e fala, tô indo pra sei lá onde competir, tô indo pro Brasileiro Master, eu tô indo pro Mundial Master de novo, Sul-Americano Master. Eu pretendo ser essa pessoa. E se tudo der certo, ser uma velhinha de 90 e poucos anos fazendo a mesma coisa. Ô, Maíra, você vai fazer rifa de pizza pra sua mãe poder ir pro Japão competir no Mundial Master, devolver o investimento? Olha, inspirada nela para ir pro Mundial da Rússia e o Mundial de Budapeste, eu fiz rifa também. Fiz rifa de camisa de futebol autografada na época. Deu muito certo, viu? E ajudou pra caramba, porque essas viagens são muito caras. Então é isso, né? Eu acho que a gente terminou por aqui. Pô, foi um papo maravilhoso. Adorei. Assim, fantástico. Eu que sou a pessoa que... Os ouvintes já sabem quem sou essa pessoa. Fiquei assim, mesmerizado. É muito bom aprender, porque são esportes que eu não costumo acompanhar. Eu não costumo saber muito dessas coisas. Então, é muito bom a gente aprender bastante, assim, ficar sabendo dessas histórias e tal. Muito legal. Provavelmente a gente vai te chamar de novo num momento mais pra frente. A gente vai ter mais coisa pra falar, com certeza. Então, muito obrigado por você ter vindo. Muito obrigado por ter aceitado. E até a próxima. Até a próxima oportunidade. Prazer demais, Maíra, ouvir você. E eu preciso confessar uma coisa aqui pros ouvintes. Maíra Siqueira, para mim, porque eu conheço há muito tempo, você tem potencial para ser a maior narradora de futebol desse país. Qualquer esporte. Narra muito. Mas eu não quis falar essa biografia não, senão ela vai ficar chateada comigo aí. Não ia não. Maíra, muito obrigado por tudo. E eu queria saber agora, você está na Binance Brasil, você tem algum contato para as pessoas saberem mais sobre o mercado de Bitcoin, o leigo, que queira aprender? Não, muito louco, né? Essa versatilidade, né? Falei de esportes por muitos anos da vida e hoje estou falando de Bitcoin e criptomoedas. Mas, primeiramente, obrigada a vocês pelo convite. Eu adoro falar de natação. Fazia tempo que eu não falava. É ótimo, é uma delícia. Que bom que o Bruno falou que aprendeu, que eu nem sei, eu falo demais. Eu preciso de filtro às vezes. Mas que bom que o bate-papo foi muito interessante também. Bom, eu sei que não é o assunto do podcast, mas se alguém quiser saber um pouquinho de criptomoeda, Bitcoin tá super em alta no momento, é só me procurar nas redes sociais, manda uma mensagem lá. Eu trabalho para a Binance, que é uma corretora, né? Uma corretora internacional que é gigantesca, mas eu sei falar de outros assuntos também. Então, se quiser, Maíra Siqueira com Y no Twitter ou os canais da Binance em português, são todos Binance português aqui no Brasil, tá bom, gente? Show. Brigadaço. Visitantes. É isso aí, Arthur. Agora, depois desse maravilhoso episódio, a gente só tem que chamar aquele esqueminha, né? Chama a vinheta. Eu vou chamar o VAR, e se ela se duvidosa, ela não quer acreditar. É isso, essa aqui é a Hora do VAR. Como você sabe, a Hora do VAR é o momento em que você, ouvinte, é transportado para dentro do Visitantes e faz parte do Visitantes, trazendo questionamentos, trazendo qualquer coisa que você acha que seja válido trazer. E como você pode fazer isso? Em todas as nossas redes, em todas as nossas formas de contato, como por exemplo por e-mail. Você pode mandar um e-mail para podcast.visitantes@gmail.com. Você pode mandar uma direct, uma mensagem no Twitter em @visitantesec e também pode mandar pelo Instagram @podcastvisitantes. Você, por favor, siga-nos em todas as redes sociais, que você também vai saber quando a gente tem episódio novo para você, e você também pode entrar em contato, manda uma direct, manda uma DM, manda uma mensagem pra gente, que a gente lê aqui nesse momento. E aí, vamos começar aqui, por favor, produção, me traga aí
as mensagens de hoje. Quer dizer, deu o famoso pau, deu tilt na tecnologia, Edson? Exatamente. Aquela linha ela não é automática, né? Aquilo ali é um programa de computador que é utilizado por quem está ali no VAR, e aí ela estava descalibrada. Ih, Bruno, que isso, cara? Descalibrou o VAR. Porra, a CBF é brincadeira, né, bicho? Futebol brasileiro não tem mais solução. Não sei pra onde vamos mais, Arthur. Não sei onde vamos. Bom, eu acho que nesse momento, porque se a gente for esperar uma solução da CBF, vai piorar. Então eu acho que nesse momento a gente vai pra casa e voltamos semana que vem trazendo mais um grande programa e com certeza com a hora do VAR já calibrada. O que você acha? É isso aí, a gente não pode fazer nada, a única coisa que eu posso fazer, já estou fazendo aqui, estou redigindo um protesto formal para entregar no STJD com 3 vias protocoladas e semana que vem a gente vê aí o que acontece. É isso aí, galera, beijo e até, espalhem a palavra, dividam o podcast com quem você gosta e se você não gostar do podcast, divida com quem não gosta também. Beijo e até semana que vem. Até. Esse podcast é uma realização da BSC Produções.